Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre editorial. Você sabia que o editorial apresenta o quê? Posicionamento crítico de um determinado grupo. Que grupo? Os editorialistas responsáveis por fazer isso no jornal. O editorial, ele não é assinado por uma pessoa, mas sim por uma equipe de editorialistas. Então, quando você lê o editorial num veículo de comunicação como jornal, revista, entre outros, o que você observa? Um posicionamento daquele veículo de comunicação. Também o editorial utiliza que tipo de linguagem? A linguagem padrão, a norma culta, é importante observar isso, né? E o editorial é chamado também de carta ao leitor. Também existe um outro nome, a carta do editor. Então, editorial, carta ao leitor e carta do editor. 3 nomes para editorial, combinado? O texto editorial, somos todos responsáveis. Vamos perceber aqui as características desse texto. Então, acompanhem comigo. Somos todos responsáveis. População depende do comprometimento de cada um com posturas conhecidas que levam à contenção da epidemia. A epidemia mundial de coronavírus lembra pestes na Idade Média. Pandemias também de doenças respiratórias, como a gripe espanhola em 1917 e 18. E a SARS, mais recente, há 17 anos. Mas nunca houve nada igual pela velocidade com que o vírus se espalha pelo planeta, representando grave perigo para as populações. Observe aqui, nós já temos quem? A linha fina. Então, no editorial, há a presença da linha fina, tá? Não confundir com manchete. Continuando a leitura do editorial do Globo, né? De 23 de março de 2020. Então, é importante também aqui, você perceber a referência onde foi postado esse editorial, onde foi publicado. O Brasil, um dos 10 maiores PIBs do mundo, sofrerá danos severos pelo tamanho da crise que se aproxima e devido às características da epidemia. A questão não é só do governo, do Congresso, dos poderes republicanos, é de responsabilidade de todos. O Ministério da Saúde disse, acertadamente, que cada um deve saber a sua parte. É essencial se recolher para evitar a retransmissão de um vírus veloz. Então, o que eu observo aqui? A argumentação ocorrendo, né? O direcionamento que o editorial está dando para o texto, seja ele de concordância ou refutando a informação inicial. Somos todos responsáveis. População depende do comprometimento de cada um com posturas conhecidas que levam à contenção da epidemia. A linha fina, ela está sempre após a manchete. E o que ela traz? Informações resumidas sobre o que será tema no texto. Nesse caso, o texto será sobre a importância do compromisso individual no combate à pandemia. Então, você já lendo a linha fina, você já tem uma noção geral de que tema será tratado naquele editorial. Como é um texto opinativo, você tem que se perceber quais são os argumentos, como que está sendo tratado. Algumas características do editorial. O texto editorial é um tipo de texto jornalístico, geralmente aparece no início das colunas, são textos opinativos, vai trazer, conforme eu já disse, a opinião de um grupo, não a opinião individual de um autor, do grupo, dos editorialistas daquele veículo. São organizados pelos editorialistas, então, não recebem assinatura do autor, apresentam a opinião do meio de comunicação, revista, jornal, rádio, o que for, e também intitulados como carta ao leitor ou carta do editor. Uma sugestão de atividade. Aprofunde seus conhecimentos lendo outros editoriais. Observe estruturas, características, seja o editor-chefe e escreva um parágrafo argumentando sobre a responsabilidade citada.
Nesse vídeo falamos sobre editorial. Espero que você tenha gostado e até breve.